Bom, agora que nós vimos alguns conceitos, definições e classificações, como a gente pode responder à pergunta: o ambiente está poluído? O que a gente precisa para responder isso? Parece uma pergunta simples, mas respondê-la é um processo bastante complexo, porque vai desde avaliar as concentrações do que tem ali, das substâncias presentes naquele ambiente, até avaliar os danos possíveis ou os danos causados por essas substâncias, tá? Identificar as substâncias e suas concentrações não é exatamente uma tarefa fácil, e ela vai variar em complexidade dependendo dos grupos de substâncias que a gente quer analisar. Enquanto fazer uma análise de nutrientes envolve processos de amostragem e processos de análise relativamente fáceis, fazer análise de alguns compostos orgânicos não só exigem técnicas específicas de coleta, como exigem procedimentos laboratoriais que podem ser bastante demorados. Além disso, nem sempre é fácil definir a linha que separa um ambiente contaminado de um ambiente não contaminado. O que considerar? Qual concentração considerar ou qual efeitos avaliar para fazer essa distinção? A gente usa algumas ferramentas para nos ajudar nisso. E essas ferramentas vão depender se a gente está falando de substâncias naturais ou substâncias sintéticas. No caso de substâncias naturais, a gente pode comparar os níveis encontrados no ambiente que a gente está estudando com os níveis de áreas consideradas limpas, de áreas consideradas prístinas. E a gente pode também calcular o fator de enriquecimento daquela substância no ambiente a ser estudado. Com relação a comparar a concentração da área que a gente está estudando com áreas consideradas prístinas, a gente tem alguns problemas. Primeiro é a dificuldade de encontrar uma região considerada limpa e outra é o que é uma área limpa. Como é que a gente pode definir se essa área está limpa? Por exemplo, os enelcanos. Os enelcanos são compostos orgânicos encontrados em abundância no petróleo. Eles têm origem de organismos, então eles também são encontrados em abundância na matéria orgânica sedimentar. Se eu estou avaliando uma área que foi impactada por petróleo e seus derivados, eu posso encontrar concentrações elevadas dos enelcanos. Mas eu posso estar trabalhando numa região de um mangue, onde eu não tenho nenhum tipo de impacto antrópico e ainda assim encontrar altas concentrações de enelcanos, que vão ser oriundos das plantas ali presentes. Então, fica difícil nesse caso eu usar uma região prístina para comparar com uma região contaminada com enelcanos e definir o nível de contaminação daquela região. Já o fator de enriquecimento, ele é muito usado principalmente em estudos de metais e ele permite comparar o nível atual de uma substância com os valores pretéritos, ou seja, com os valores de um momento onde não tinha aquela fonte de contaminação. Ou esses valores antes de começar o período de contaminação a gente chama de valores basais. Então aqui é feita uma comparação entre o valor atual e o valor pretérito. E a partir daí a gente consegue definir se o ambiente está contaminado ou não. No entanto, o fator de enriquecimento ele não pode ser usado para compostos sintéticos. Por quê? Porque o nível basal dos compostos sintéticos é 0. Dessa forma, para compostos sintéticos, uma comparação mais adequada é aquela com áreas consideradas limpas, embora seja muito difícil, infelizmente, encontrarmos regiões consideradas prístinas hoje em dia. Na ausência de áreas prístinas, para a gente fazer essa comparação, a gente pode usar concentrações limites determinadas por estudos ecotoxicológicos. Então, a gente tem limites que falam acima desse valor de concentração, muito possivelmente nós teremos um efeito deletério na biota daquele ambiente. E a definição, e a separação, a linha de separação entre contaminação e poluição vai ser dado por esses valores. Além disso, nós temos também legislações com valores limites do que seria considerado aceitável para um determinado ambiente, sem ele ser considerado contaminado ou poluído. Essas legislações elas são baseadas em estudos, principalmente estudos ecotoxicológicos, e no Brasil a gente tem, por exemplo, o CONAMA. O que é o CONAMA? Então vamos dar uma pausa para a gente ver o que é CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e ele foi criado em 1981. Ele tem como objetivo estabelecer normas e critérios para o licenciamento ambiental, além de estabelecer padrões de controle de poluição ambiental. Ele faz isso através da criação de resoluções. Então a gente tem as resoluções do CONAMA. Essas resoluções CONAMA, elas têm para diversos aspectos ambientais. E a gente tem algumas que se referem especificamente para ambientes aquáticos. Por exemplo, a resolução 357. Ela vai falar sobre como os diferentes ambientes
são classificados e quais os valores limites determinados para cada um desses ambientes com relação às substâncias que podem estar ali presentes. No entanto, nem todos os ambientes estão classificados nessa resolução e nem todas as substâncias consideradas tóxicas, consideradas poluentes, estão inclusas na tabela do CONAMA 357. A gente tem também, por exemplo, o CONAMA que fala sobre a variação do sedimento a ser dragado. Mas a gente não tem nenhuma resolução CONAMA que fale sobre avaliação ambiental de sedimentos em geral. Então, apesar de a gente ter algumas legislações, elas têm algumas falhas e algumas limitações. Além do CONAMA, existem algumas outras legislações que tratam, por exemplo, da quantidade de peixe que pode ser ingerido por seres humanos em função da concentração de alguns contaminantes encontrados neles. Por exemplo, concentrações de alguns praguicidas, concentrações de bifenilas policloradas, mas aqui vale lembrar que é específico para consumo humano. Não leva em consideração e não traz limites considerando toda a questão ecológica dos organismos que estão expostos a esses contaminantes. Além da questão da legislação, que considera principalmente a concentração, e não exatamente os efeitos, é necessário considerar esses danos que essas substâncias podem causar. Para isso, a gente pode usar os testes de ecotoxicologia. No entanto, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Por enquanto, a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos.